Amém? Amém. Bom, estou aqui. Esse é o mínimo que eu posso fazer para Jesus, que pagou um alto preço por nós. Esse é o mínimo que eu posso fazer. Para quem não me conhece, eu não abri a boca para falar. E Deus mudou minha história. Agora eu falo. Quando é possível, né? Quando está a Denise, não precisa falar. Mas eu fui transformada por Deus, porque Deus tem um ministério na minha vida. Por isso que eu estou aqui. E antes estava com medo. Agora não. Deus me mostrou que Ele quer usar. Não é a gente que tem que usar Deus. Deus que tem que nos usar. Nós devemos estar disponíveis para Ele. Bom, a ministração, a segunda ministração, vai falar sobre vivendo debaixo de princípios. Mas antes de começar essa ministração, vamos separar algumas palavras aqui e vamos dar o significado dela. Vivendo debaixo de princípios. O que vem a ser princípio, né? No dicionário tem vários significados. Eu tirei 3 significados da palavra princípio. Princípio quer dizer início. Princípio, início, começo. Princípio quer dizer também, no dicionário que eu peguei da Ruth Rocha, significa verdade fundamental. E outro significado importante é base moral e ética. A nossa vida é regida por princípios que são plantados em nós desde a nossa infância e que formam o nosso caráter. Então, o princípio é o início, né? Nós devemos formar o nosso caráter através da base moral e da ética. A gente precisa disso. Mas que princípios nós estamos seguindo? Na palavra de Deus fala sobre os 2 fundamentos, né? Não é? Dos padrões do mundo. Será que nós estamos seguindo os padrões do mundo ou os padrões de Deus? Que são 2 fundamentos que mais à frente a gente vai falar em Mateus. Mas na palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem a ver com o significado de princípio, verdade fundamental. Então, a verdade que nós devemos seguir, os princípios que nós devemos seguir, está dentro da palavra de Deus. E também na frase verdade fundamental, tem um versículo que Jesus fala: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Jesus. Então vamos voltar lá no tema, vivendo debaixo de princípios. Significa vivendo debaixo de Jesus, da verdade. Vivendo debaixo dos princípios, que é Jesus. Mas verdade fundamentada. O que significa fundamentada? Significa, é verdade fundamental. Significa de fundamento, vem lá do alicerce. Então vamos voltar ao tema novamente. Vivendo debaixo de princípios. Se verdade é Jesus e fundamental vem de fundamento, vem de alicerce, então a gente tem que viver debaixo do alicerce de Jesus. É interessante, acho tão interessante que Deus coloca as coisas do mundo, o significado do dicionário está na Bíblia. Se a gente associar, sempre vai estar na Bíblia. Então a verdade, conhecereis a verdade, que é Jesus, e no alicerce dele. Jesus é verdade, mas o que significa fundamental é o que eu falei, o alicerce. Então, vamos voltar ao significado de fundamento. Numa casa, ou não, nesse templo aqui, a gente precisa do alicerce, né? Não é Jesus ainda, mas a gente precisa do alicerce. Mas a gente não conhece, a gente está olhando aqui, a gente sabe como está esse alicerce? A gente não sabe. A gente pode mexer na parede sem olhar o alicerce? A gente não pode mexer no alicerce. Vou quebrar essa parede aqui e não pergunto ao arquiteto, ao engenheiro, quem fundou isso aqui, para ver como é o alicerce. Na nossa vida também não é diferente. Às vezes a gente quer transformar, renovar a nossa casa, nossa vida, e a gente esquece de voltar ao alicerce.
na palavra de Deus. Muitas das vezes a gente quer colocar a parede, tirar a parede, vou tirar isso aqui, mas esquece de voltar na palavra de Deus. Como mulheres devemos sempre seguir a palavra de Deus, a gente esquece disso. E ao invés de colocar paredes certas, de acordo com o fundamento, de acordo com a palavra, a gente coloca palavras que as pessoas colocam, né, nas nossas vidas. Então nós temos que sempre voltar ao fundamento. Os fundamentos, eu vou chegar na apostila lá, estou dando a introdução, porque isso é muito importante para a gente chegar a viver debaixo de princípios. Os fundamentos são absolutos. Então, se o fundamento é o alicerce, se o fundamento é Jesus, ele não muda. O fundamento de uma casa também não muda. Se a gente quiser quebrar isso aqui, o fundamento vai ser o mesmo. Não muda. Ele é absoluto. Então, nunca se revoga o que é absoluto, igual a lei da gravidade. Não se revoga a lei da gravidade, é absoluto, não muda. O fundamento é a mesma coisa. Vamos abrir em Mateus 7, só para voltar com relação ao fundamento, que nós temos dois fundamentos. Mateus 7, versículo 24 a 27. Então, quando olhamos para uma casa, não notamos o seu alicerce, mas ele é a base para toda edificação. O fundamento é necessário, não podemos edificar uma casa sem alicerce. Então lá fala sobre os dois fundamentos, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa é a casa fundada sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Já essa casa é fundada sobre a areia, sobre as coisas do mundo, sobre as coisas enganosas do mundo. Então, nós devemos lembrar que as coisas, quando a gente está alicerçado sobre a areia, a mulher se desmorona, fica fracassada. Tem como a gente estar sobre a rocha sem fracassar? Não tem, porque se a gente seguir os princípios da Bíblia, tudo muda, a história muda. Se estamos fracassados, é porque a gente está tomando conta da ordem que Deus tem que dar para nós. Que nós temos que ouvir a voz de Deus. Não, deixa eu fazer, depois eu pergunto a Deus o que eu vou fazer depois do resultado, que a gente chora, né? Porque a gente quer estruturar toda a nossa casa do nosso jeitinho, da nossa maneira, sem voltar ao fundamento. Então, devemos sempre seguir a palavra de Deus para estar fundamentado na rocha. Toda vez que mexemos na casa para fazer uma reforma, temos que voltar ao fundamento antes de reformá-la. Se reformarmos por conta própria, sem ver a fundação, a casa pode cair. Nós temos que ver como está a fundação, se está na areia ou se está na rocha. Na nossa vida não é diferente. Temos que voltar ao fundamento, Jesus, palavra de Deus, para que a nossa vida seja restaurada, transformada. A palavra de Deus nunca vai mudar, e muitas das vezes queremos agir na nossa vida por conta própria, sem ver a fundação, que é a palavra de Deus. E o que acontece? Vida enfraquecida a ponto de desmoronar. É isso que eu falei anteriormente. Em Deuteronômio 28, de 1 a 4, lá fala sobre que nós devemos guardar todos os nossos mandamentos. E diz
através da nossa obediência, o que acontece. Então, lá no versículo 1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendita, vou falar no feminino, bendita serás tu na cidade, bendita serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Nós temos que obedecer para receber a bênção do Senhor, para receber as promessas do Senhor. Como mulheres, nós não devemos esquecer, homens também, mas como mulheres, que nós estamos falando para mulheres, nós não devemos esquecer que nós temos que obedecer. E mais à frente a gente vai falar até sobre Sara, sobre isso, sobre a história, um pouco da história de Sara. Mas temos que obedecer para receber as bênçãos. Mas não adianta obedecer, não vem. As promessas do Senhor não vêm no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então temos que obedecer. Se a mulher obedecer, seu filho vai obedecer, seu esposo vai obedecer, porque é recíproco, é respeito, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a submissão é importante para que a mulher seja louvada. Então, isso é muito importante. Em Salmos 19:7 diz: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Realmente restaura a alma. Quando a gente busca, quando a gente está lá num momento triste, a gente busca a palavra de Deus, ela restaura a alma. E se todos os dias, mesmo na hora de tristeza e também na hora de alegria, nós buscarmos, aí vai ser só felicidade, só alegria. As pessoas vão ver o semblante, o sorriso de Jesus, a imagem de Cristo. Então é muito importante nós seguirmos a palavra de Deus. Nós mulheres devemos estar pautadas na palavra, viver da palavra. E como Sara, que também precisou mudar sua história, seu nome, está pautado no fundamento de Deus, também precisamos fazer o mesmo para que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. 1 Pedro 3,6 fala que Sara viveu debaixo de princípios, que eu vou falar mais à frente sobre esse versículo. Muitas das vezes somos enganadas por palavras mentirosas que tentam roubar a nossa paz, a nossa alegria, e vivemos a nossa satisfação de vivermos segundo a palavra de Deus. Muitas vezes desanimamos e esquecemos da palavra da Bíblia. Então vamos retornar ao que foi falado na introdução sobre voltar à fundação. Nossa vida é de constante reforma. Temos que todos os dias voltar ao princípio, ao alicerce que é Jesus, para reformar nossa história de vida e não sermos enganadas por palavras mentirosas. Muitas das vezes vem palavras que vêm enganar o nosso coração, pessoas até que gostam de você, que gostam de mim, pessoas da família, acham que tentam ajudar, mas na verdade quem tem que ajudar é Jesus, porque não tem ninguém para ajudar a não ser Jesus. Então, vem palavras enganosas tentando tirar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Deus, porque será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo o Ministério Filhas de Sara? Será que vai dar certo? Não vai dar certo não é? Aí a pessoa tenta ajudar. Eu nem tenho assim, às vezes as pessoas assim, não, deve estar com raiva, não, deve ser inveja, não. Às vezes não é inveja não, às vezes tenta ajudar. Ajuda e atrapalha mais ainda, porque tenta tirar a fé, a esperança do nosso coração. E uma das coisas, um dos enganos que está na apostila também fala que a mulher não sabe criar filhos. Que mentira! Apesar que tem muitas mulheres que não conseguem criar os filhos, mas que não sabem criar os filhos, o engano do mundo.
porque por causa da Eva, depois do pecado se tornou Eva, teve seus filhos. Primeira família, primeiro homicídio. Interessante, né? Primeiro homicídio aí, essa família, a primeira família que Deus instituiu, já teve homicídio. Caim matou Abel, o irmão matou outro irmão, e a gente fica com isso em mente. Realmente, a gente não sabe criar filho. E na palavra de Deus não diz isso não. Lá na história de Caim e de Abel, inclusive quem estava orientando no momento, lá da história de Caim e Abel, era Deus. Deus que estava orientando. E Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Eu creio que uma mulher que não sabia criar filhos, acho que não teria nenhum filho sendo lavrador, nem o outro sendo pastor de ovelhas. E muito menos, Abel era um adorador de Deus. Ele, deixa eu ver qual é o versículo, Gênesis 4. Abel, ele era pastor de ovelhas, e o que ele fez? Ele deu as suas primícias para Deus. Ele não deixou de lado a sua oferta, não. Deixa eu resolver minhas coisas. A primeira coisa que ele fez, ele foi dar a oferta ao Senhor das suas primícias, do seu primeiro retorno. E Caim fez diferente. Ele primeiro fez as coisas dele, depois que ele deu a Deus. E Deus não se agradou disso. Por Deus não se agradar disso, Caim ficou irado com Abel. E Deus fala, um versículo que Deus fala aqui para Caim. Deixa eu ver aqui. No versículo 7, depois que Caim deu a oferta para o Senhor. Não, antes, deixa eu ler antes aqui. Versículo. Deixa eu ver como que eu li aqui. Versículo 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Caim, no fim dos tempos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele deu o melhor para Deus. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Aí Deus fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus estava falando com Caim que ele procedeu errado. Então a mulher aqui não tem nada a ver em relação a não saber criar filhos. Por Caim ter ficado irado, ele se sujeitou ao pecado e não à palavra de Deus. Ele desobedeceu e acabou matando Abel. O fato de Caim ter matado Abel não é porque a mulher não soube criar seu filho, mas é por consequência do pecado. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, dá outro descendente para Adão e Eva. Em Gênesis 4:25 diz que Deus deu Sete para Eva. Se a mulher não soubesse criar filhos, Deus não daria Sete. Que a sua descendência foi bênção para Deus. Então, esse engano de falar que a mulher não sabe criar filhos tem que ser abolida, tem que ser retirada das nossas mentes, porque a mulher sabe criar filhos desde o momento que seguir a palavra de Deus, seguir os conselhos de Deus. Deus deu à mulher a incumbência de gerar filhos. Filhos são herança do Senhor. Sendo assim, não tem como utilizar essa frase que a mulher não sabe criar filhos. Outro engano que muitas, isso aí até hoje é falado, que a mulher é um ser inferior. A mulher é desvalorizada. A mulher não...
por mais que lute, sempre será desvalorizada. Aí pensa logo já no salário. Tá vendo o salário? A mulher sempre ganha menos que o marido, aí tem aquela competição e acontece aquela inferioridade. E isso tem que ser também retirado da nossa vida como mulher de Deus, como mulher que é segundo o coração de Deus. Eu vou contar uma experiência aqui da apostila, escrita pela Eta Lineman. Eu vou ler o resumo da história dela que está na apostila. E vocês vão ver a história sobre inferioridade, o que ela passou e como ela foi curada, como ela foi transformada através da experiência com Deus que ela teve. Então, deixa eu ver aqui. Ela é teóloga e ela está contando a sua experiência como mulher. Fala da experiência da revolta que sentia pelo fato de achar que a mulher era considerada e tratada inferior ao homem, também dentro da igreja. Segundo sua narrativa, ela lutou pela igualdade da mulher de ter os mesmos direitos dos ministérios cristãos, antes de se converter. Sendo que ela era até uma teóloga cristã, ela achava que aquela luta tinha sido confiada a ela, bem como a dor e o sofrimento que aquilo lhe causava, pelo fato de ser mulher. Ela afirma que, mesmo tentando resistir, sua reação foi de revolta com Deus, por tê-la feito mulher. Ela se interrogava e tornava isso uma bandeira pela qual lutar, igualdade de direitos para liderar ministérios. Porque os homens, mesmo que nada tivessem para dar ao saber de liderança e teologia, serviam na liderança espiritual, e uma mulher que tivesse muito maior preparo não podia fazer o mesmo pelo fato de ser mulher. Ela chegou a ficar amargurada com as coisas que ouvira a esse respeito, pela boca de irmãos que eram autoridades eclesiásticas, que sem polidez tratavam com desdém e subestimavam as mulheres que os procuravam para que aquela posição fosse revista. Ela lutou com armas próprias contra a carne e sangue, e adoeceu, entrou em profunda depressão, ficou ferida, e ela diz que essa luta terminou quando me converti, porque então estava pronta para me submeter à palavra de Deus. Podemos observar que ela era uma crente, que estudou teologia, fez doutorado até, mas ela se refere a ter se convertido como se tivesse experimentado um novo tempo, quando entendeu a palavra de Deus e a experimentou como um remédio que cura. Ela declara: Deus interveio. Ele curou minha amargura contra o fato de ser mulher renovada por sua graça. Eu me tornei uma mulher realizada, feliz, satisfeita, cheia de gratidão. Quando ela relata a cura que recebeu pela palavra, ela menciona o texto de Deuteronômio 21, versículo 10 a 14. Vamos abrir para entender em que sentido ela foi transformada. Uma mulher teóloga, uma mulher que parecia estar transformada, mas Deus tinha algo maior na vida dela, porque ela ainda não tinha um encontro real com Deus, porque ela se sentia inferior aos homens. Deuteronômio 21, versículo 10. Aqui a história fala sobre acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa. E ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradarem dela, deixá-las ir à sua própria vontade,
porém de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Deus é tão maravilhoso que mesmo naquele tempo, uma mulher que poderia ser escravizada pelo abuso sexual, Deus a preservou. E foi isso, vamos ver aqui na frente, que através desse texto, Deus curou o seu coração. Ali, ela pôde constatar o grande amor e a preocupação dele em relação à mulher. Ela observa que os povos antigos já seguiam o princípio de que a mulher que se tornasse espólio de guerra poderia ser usada como escrava sexual ou para o trabalho. Mas Deus deu ao seu povo regulamentos totalmente diferentes que serviam para proteger a dignidade da mulher capturada. Ela concluiu que encontrei lógica em mim para o papel que Ele, como Criador, havia me designado. Glória a Deus. Deus tem como transformar o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos estar abertas para isso, para que toda palavra que de inferioridade caia por terra, porque nós somos mulheres de Deus e Deus quer nos usar, mas como mulher, não como homem, como ela gostaria que fosse assim, né? Mas a frente até vou falar sobre isso também. Até hoje, em algumas sociedades, isso costuma acontecer em relação à mulher ser inferior. Na palavra de Deus diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Poxa, se Deus não considerasse a mulher como uma joia, não estaria na Bíblia. Mas para ser virtuosa, a gente tem que seguir os princípios de Deus. Outro engano: mulher não tem voz ativa, não tem vontade. É só conferir a história da humanidade, que a Denise falou anteriormente sobre isso, que antes do pecado a mulher tinha vontade, depois do pecado a vontade ficou para o seu marido. Então a mulher não tem vontade. Mulher é um ser usado como objeto, fundamentos do mundo. E isso é muito importante enfatizar, porque muitas mulheres têm se usado como objeto para adquirir as coisas, adquirir pessoas, adquirir valores que não são valores, são valores momentâneos. E nosso valor tem que ser eterno. Então nosso corpo não é feito para poder conseguir as coisas. Nós devemos conseguir em Deus as nossas coisas. Eu não acho que todas aqui são casadas, né? São todas casadas. Ah, tem viúva, tem solteira? Ah, então não falo. Em relação a mulher não deve ser usada como objeto, graças a Deus, não tenho experiência ruim não. Graças a Deus, a minha história de vida, eu tenho 32 anos, não sou feia não, né? Sou bonita, eu me considero bonita. Também se a própria pessoa não se considera bonita, ninguém vai considerar. Também eu me considero bonita. Minha mãe me ensinou assim. Minha mãe fala: eu sou bonita. Você é bonita. Então, todas têm que falar. Vamos falar isso. Eu sou bonita. Então, eu sou linda. Aí, ó. Ela já exagerou aí. Sou linda. Então, eu sou solteira também. Eu tenho 32 anos, sou solteira. E muitas das coisas, assim, agora não, agora é tranquilo pra mim. Na minha adolescência, essa mentira aqui, ó, tem que ser usada como objeto de inferioridade. Na minha adolescência, todas as pessoas perguntavam: por que você, na adolescência, então com 32 anos, por que você não tá namorando? Por que eu já namorei, mas na época eu não estava namorando. Por que você não está namorando? Por que não casa? Vai ficar para titia. Chegou aos 18, vai ficar para titia. Palavras enganosas de Deus, palavras enganosas do homem, que Deus não admite isso. E eu, às vezes, na minha época, por isso eu falo, às vezes as pessoas querem ajudar e atrapalham mais ainda. E às vezes vinha aquela palavra negativa: poxa, eu não estou solteira porque eu estou precisando estar solteira, porque não tem ninguém em vista. Não era por isso, porque eu tinha um propósito com Deus na minha vida, tenho um propósito até hoje.
E as pessoas, você vai ficar para titia, vai ficar lá na controvérsia, todo final do ano. Ai meu Deus, tem que orar, porque eu ainda não me apaixonei por ninguém. Era o contrário. Ai Senhor, tem, porque as pessoas estão falando que eu tenho que ter alguém. Eu tenho que ter alguém. Então eu poderia ter usado meu corpo como objeto, né? Ah, já sou bonita, posso casar, já casei, ó, já usei. E o propósito de Deus na nossa vida, como mulher solteira, como mulher casada também, não pode ser usado como objeto para o seu marido também, não. Isso aí é muito importante falar, porque aí muitas das vezes acontece, eu não sou casada, mas meus pais são líderes de casais, cursos Casados para Sempre, e às vezes até casais vêm até falar comigo. Porque tem pessoas que se usam como objeto para querer coisas do seu marido. Ah, hoje não, só vou fazer se você me der algo. É ser usada como objeto. É ser usada como objeto. Então tem que ter cuidado com isso. E muitas das vezes a gente se preocupa, eu me preocupava. Não porque eu estava sozinho, mas porque as pessoas estavam incomodadas porque eu estava sozinho. E era isso aí. Agora não, agora estou tranquilo. As pessoas falam, eu estou sozinho porque eu ainda não encontrei a pessoa certa. Mas não encontrou ainda você, então é muito exigente. Não sou exigente. A minha exigência, a única exigência é que o meu marido, meu futuro marido, eu quero casar também, meu futuro marido faça a vontade de Deus juntamente comigo. Então se eu casar com uma pessoa que não faz a mesma coisa que eu faço, não vai adiantar de nada. Aí quando o casamento não deu certo, lógico que não vai dar certo, porque tem que ter o mesmo propósito. Se eu tenho ministério, o meu marido tem que ter o mesmo ministério, não, ministério ao fim, para que tudo dê certo. E outra coisa exigente é só que o meu futuro marido ame a Deus sobre todas as coisas, mais do que ele mesmo, mais do que a mim. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu sou exigente. Só quero isso. Por quê? Porque se ele amar a Deus mais do que a mim, poxa, que noiva, que esposa de você, né? Oh, sortuda demais. Mas é assim que eu quero. Então as pessoas ficavam lá, você ficavam lá, ainda ficam. Agora que ficam mesmo, mas não estou nem aí não. Mas ficavam falando, poxa, dá uma oportunidade para eles. Ainda fala, dá uma oportunidade para esse aí, poxa, tá afim de você. Teve uma vez, isso está filmando, né? Mas não vou falar. Teve uma vez que teve um que queria sentar do meu lado na igreja. Eu falei, não vou sentar lá na frente não, porque senão o pastor já vai falar, é namorado. Não era não. Sentei atrás, aí foi abrir a Bíblia, e ele tem tempo de crente. Aí onde fica Mateus? Ih, meu Deus, esse aí só quer sentar do meu lado e quer a palavra de Deus, estudo, não quer mesmo. Eu falei, vem para a EBD, vamos lá. Apareceu? Ele estava querendo um objeto. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque vê bonitinho, é bonita, aí fala palavras que convencem ao coração, né? Você é muito bonita. Aquela musiquinha. Tem que cantar a musiquinha da história da pregação. Então vem com aquelas palavras doces com mel, depois se tornam fel, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser enganada porque eles querem nos usar como objeto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, mulher não é um ser para ser usada como objeto. Nem mulher casada, nem mulher solteira, nem mulher viúva, nenhuma mulher. A gente deve ser valorizada como Deus diz na Bíblia. Como foi cantado na música, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se alguém falar o contrário, se alguém falar, não, deixa aí, só um beijinho, só um abraçozinho. Eu sou diretora de escola e eu falo com meus alunos, não pode nem abraçar. Poxa, é amigo, aqueles meninos espertinhos, né? Abraça amigo, aí vai passando a mão assim, vai passando já a mão, aí vai descendo. Falei, não, nem
sabe? Afasta, porque eles estão... Aí eu falo com as meninas, eles estão usando vocês como objeto. Então não é amizade não, eles usam aquelas palavras, é amigo, é tudo amigo. Aí abraça, não seja usada como objeto. O mundo tem implantado fundamentos mentirosos que contradizem a Bíblia e muitas mulheres têm seguido estes fundamentos. Em meio a todas essas mentiras vivenciadas de verdade, em todas as culturas, no universo feminino, através dos tempos, chegou a ser disseminado que Deus seria machista, o fundamento do mundo. Porque eles inventam as coisas e colocam a culpa para Deus. Como Adão fez isso também, né? Colocou, errou, aí, não, Deus. A mulher que tu me deu, assim é fácil. Poxa, se Deus fosse vingativo, tem misericórdia de nós. Porque a gente quer culpar sempre a Deus, por mais inconsciente. Às vezes até inconsciente, a gente tem que pedir perdão todos os dias a Deus. Culpar alguém, né? Aí acaba sobrando para ele. É verdade, então nós temos que ter consciência disso, que é mentira do diabo. As coisas que enganam, as coisas que falam, as palavras que falam que Deus é machista, que Deus não fez nada para a mulher não tem privilégio para a mulher. Tem sim. Deus, se for ler a Bíblia toda, se for ver Cantares de Salomão, como Salomão tratou a sua esposa, é maravilha mesmo. Os novos tempos também, novas estratégias do enganador, né? Os tempos mudaram em vários aspectos. Muitos direitos que favorecem a mulher foram conquistados. Podemos até concordar que em alguns aspectos as coisas mudaram para melhor. Em muitos aspectos as coisas continuam iguais ou piores, ou como não houvesse solução. Então muitas das coisas mudaram para as mulheres, né? A mulher buscou porque buscou o direito igual. Tem que ser igual ao homem. Aí veio o feminismo, o direito igual. Nós não temos que ter direitos iguais. Eu não quero não ter direitos iguais dos homens. Ter que carregar esse banco aqui. Quero não, trocar pneu. Dirigir até vai. Dirigir aí, porque a gente tem que ir para um local, tem que aprender a dirigir. Mas furou um pneu, eu nem sei como trocar o pneu. Já furou o pneu do meu carro já. Só tinha mulher no dia. Aí teve que pedir algum homem para parar de carro para poder trocar o pneu. Mas eu não vou querer aprender até... Nem quando eu precisar não vou querer aprender, porque eu não quero esse papel do homem não. Então, alguns direitos, algumas coisas são benéficas para a mulher, mas muitas coisas têm estragado a família, estragado literalmente a família. Eu sei porque eu vivo na área da educação e eu vejo muitas famílias, muitas crianças desestruturadas por causa de alguns direitos iguais, mulher e homem. Muitas crianças desestruturadas. Aí, às vezes falam, ele está tirando nota baixa, consequência da família desestruturada. Então a gente tem que ter consciência disso. No mercado de trabalho, as mulheres comandam. Isso aí eu comando. Está errado ou está certo? Deixa eu explicar aqui um pouquinho. Eu comando vários homens no meu trabalho, comando mulheres também, mas eu sigo a palavra de Deus, eu sigo os princípios bíblicos, como fala aqui nesse estudo, nessa segunda ministração. Na palavra de Deus diz para se submeter à autoridade. E todo líder o líder que é líder deve se submeter à autoridade. Então, no meu trabalho, eu não sou machona, não. Tem que mandar nele e pronto. Eu comando como mulher. Eu não tenho atitudes que homens teriam para com o homem. Por quê? Porque eu aprendi na palavra que aquele que se submete à palavra, como ela falou, quem vai casar, submete aos seus pais, submete ao seu pastor, submete ao seu marido, vai ser um bom líder.
uma boa líder. Então a mulher deve ser líder sendo mulher, não sendo homem. Nós estamos aqui para ser homem, para tomar posição de homem, né? Para tomar posição de mulher na sociedade. Então eu coloco sempre isso em mente, porque é muito difícil liderar homem. É muito difícil, mas também não é impossível. Então a gente lida segundo a palavra de Deus, sendo uma mulher. E eu sou muito submissa à autoridade. Inclusive, eu sou solteira, como eu falei. Meus pais me permitiram estar aqui. Além do meu pastor sabe que eu estou aqui nesse momento. Mas meus pais são meus pais também espirituais. Eles me autorizaram. Lógico que autorizaram, porque eles são bênção de Deus. Eles ministram também. Mas se eles falassem não pode ir, eu teria que orar ao Senhor, porque a gente tem que negar a si mesmo também, né? Mas em relação a se submeter à autoridade, estou falando como solteira, imagine vocês como casadas. As casadas estão aqui, não tem uma vírgula, é solteira também. Quando o marido fala que não é para ir, não é para ir. Riram agora, ó. Quando o marido falar que não vai comprar, não vai comprar. Claro, se a gente agir como uma mulher, segundo a palavra de Deus, acaba convencendo o marido dentro da palavra, tá? Não é convencendo, inventando história para poder conseguir, não. Mas dentro da palavra de Deus, o homem acaba cedendo. Às vezes fica lá, não, faz isso sim. Ah, faz hoje. Aí, né? Faz hoje, eu quero que faça hoje. Aí acaba não fazendo. Aí, quando age da maneira que Deus ordenou, a história muda. Tanto mulher solteira como mulher casada. Porque mulher solteira é com seu pai, né? A gente tem que obedecer lá na casa. Tem que arrumar a casa? Tem. Tem que... Eu não lembro o que... Meu pai é tranquilo. Meu pai é só obedecer, só olhar. Eu tenho que obedecer, não precisa falar. E eu obedeço. É muito importante dizer isso, que a gente obedecer ao pai. Se a gente obedece ao pai, a gente vai obedecer ao marido. Lembrar que ele obedece a Deus, né? A verdade é essa. É isso mesmo. Então nós devemos ter isso em mente, agir como mulher de Deus. E na família, famílias comandadas por mulheres. Isso aí é importante falar. Eu vou falar como solteira, mas como mulher que orienta a paz, que um manda no outro lá. Só falta a briga lá na sala quando a gente conversa. Então, mulheres, não, eu que mando aqui na minha casa, meu marido só diz assim, não, é como que fala? A última palavra dele, sim, senhora, né? Sim, senhora, eu vou lavar agora. Sim, senhora. A última palavra é do marido, sim, senhora. Gente, mulher submissa, eu quero ser submissa, meu marido, eu quero. Tanto que eu não posso me casar com gente que trabalha comigo, sendo meu... não pode subordinado. Eu não quero, tô falando sério, eu não quero. Porque é difícil liderar uma pessoa. Eu vou liderar o meu marido? Não tem lógica, eu não quero ser submissa. Então, é importante dizer isso. E muitas mulheres têm falado, eu mando, vai fazer sim, vem aqui, eu já vi isso. Eu fico até com vergonha do homem, porque o homem não pode ser envergonhado, ainda mais na frente de todo mundo. O casal tem que se conversar em casa, sem outras pessoas verem, porque envergonha. Eu sinto envergonhada, imagina um homem. Não, você vem aqui agora, vem aqui, eu quero você, ainda vai na cara. Eu quero você aqui agora, senta aí. Não é? Não acontece? Acontece. Eu sei que eu já vi. E é triste, porque quando a gente vê os filhos, aí já vê a situação, já é a história
que muda mesmo, é muito ruim. Então nós como mulheres devemos ser submissas ao nosso marido. Quem é viúva, quem tem seus filhos, lógico que vai comandar a casa, porque não tem um homem para comandar a casa. Mas quando se tem um homem para comandar a casa, tem que respeitar o homem, porque isso é mandado de Deus, é a palavra de Deus. As mulheres estão em busca de algo que traga uma realização interna, mas têm alcançado somente uma realização externa, aparência de bom, trazendo para si grandes frustrações. O que quer dizer isso? A gente só está adquirindo coisas boas, de aparência boa. Eu consegui mandar no meu marido, consegui o que eu queria para ele, ele me deu o que eu queria, mas a gente só está alimentando externo. Aí não entende por quê. Eu já vi muitas mulheres também, parece que a família está linda, está tudo bonito, o casal tudo bonito, mas a mulher com depressão. O que está acontecendo? A mulher com depressão, com a família tudo de acordo, o marido lá fazendo tudo que ela quer, fazendo tudo que ela quer. Por que a depressão? É isso que fala, porque a gente está querendo só a aparência de bom e o interior nosso está lá fraco, porque não é isso que Deus falou na Bíblia, que a gente tem que mandar em tudo, que a gente tem que fazer e acontecer, a gente tem que ser submissa. Devemos seguir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para dizer na palavra que temos uma mulher na Bíblia que é Sara, uma inspiradora nas nossas vidas, como um grande exemplo de mulher. Aí na palavra de Deus diz, em 1 Pedro 3, versículo 6: como fazia Sara, que em tudo obedecia a seu marido, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o que é certo, e não temendo perturbação alguma. Olha que vamos grifar até essa parte. Olha o que Sara fazia para ela não ter perturbação alguma. Ela obedecia a seu marido, chamando-lhe de Senhor. Olha o respeito. Agora o Senhor não precisa, mas o respeito continua, né? Chama de outra forma, mas com respeito. Às vezes são utilizadas palavras que é para magoar a pessoa. Ao invés de tratar o problema, aí acaba ofendendo a pessoa. E não se trata, não se soluciona o problema ofendendo a outra. Soluciona com qualquer pessoa, sendo marido, sendo amigo, sendo irmão, filho, pai. Qualquer atitude que a gente tem que tomar para solucionar um problema é indo em cima do problema e não ofendendo. Então isso é muito importante. Ela chamava ele de Senhor. E outra coisa que ela fazia, praticava o que é certo. Gente, pratica errado, gente. Aí o que acontece se praticar errado? Tem perturbação, tem depressão, tem frustração, fica lá chorando nos cantos, até resolver o problema, esquece de fundação, né? Isso aí, nesse momento a fundação está lá e ela está construindo paredes e está quebrando outras paredes, não está resolvendo nada, porque está sem a fundação. Então, temos uma referência grandiosa na Bíblia que Deus deixou às mulheres, que é Sara. Ser filha de Sara não é uma idolatria, mas um princípio que deve ser seguido pelas mulheres. Este princípio não é diferente, direciona a vida da mulher para cumprir os propósitos de Deus nela e para ela. Aí veio em mente no meu coração, porque muitas pessoas ficam questionando, poxa, filha de Sara, podia ser outro nome, filha de Sara. Põe adoradoras, mulheres que oram, põe as filhas de Sara. Por que tem que ser filha de Sara? Na palavra de Deus diz, como filhas, cadê aqui? Da qual vos tornastes filhas. Aí eu conversando lá com Deus, aí me pergunto, por que Deus colocou a palavra filha? Aí Deus, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Porque ele sempre faz analogias, Deus sempre faz analogias. Ele sempre coloca uma palavra para fazer analogia a outra, para fazer uma comparação a outra e ter um objetivo comum. E veio na minha mente como que é a relação de mãe e filha. A mãe
deve ser um espelho para sua filha. Deve ser espelho. E toda filha copia sua mãe. Quem disser que não copia, porque não foi criada com a mãe. Porque alguma coisa tem. Às vezes, você me olhar, por exemplo, ela vai olhar, nossa, tá com atitude, tem algumas atitudes igual à sua mãe, porque a mãe é o espelho para sua filha. Por mais que a gente não queira, a gente copia, porque é espelho. E Deus me mostrou isso, que toda filha deve ser guiada pela mãe, seguir o exemplo da mãe. E o que o Espírito Santo me concluiu na minha mente? Sendo assim, Deus nos diz: siga, imite Sara como uma filha imita sua mãe. Deus fala para a gente imitar a Sara, da qual vos tornastes filhas. Então Sara é um exemplo para nós seguirmos. Deus é tão maravilhoso que coloca mulheres. Ele não colocou homem para a gente seguir. Ele colocou mulheres para a gente seguir. Não adianta você pegar um homem lá da Bíblia para a gente falar, vou fazer igualzinho. Ele colocou mulher. Então está na Bíblia. Se as pessoas falarem, filha de Sara, isso aí é mais um movimento que estão inventando aí. 1 Pedro 3,6, da qual vos tornastes filhas, para nós sermos exemplos dessa mulher que mudou a sua história, que transformou a sua vida e se tornou Sara, mudou o seu nome, para mudar a história de muitas mulheres. Então nós devemos seguir ela. Então, o primeiro tópico, ser filha de Sara, é um princípio curador, porque leva a mulher de volta ao seu papel original, dentro do seu propósito eterno de Deus na sua criação. A mulher não foi feita para sofrer. Agora eu vou pedir vocês estão seguindo lá, número 1, ser filha de Sara é um princípio curador. Eu vou ler todas as frases que é até de bênção para nós, e vocês vão dando glória a Deus. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Então a mulher não foi feita para sofrer. Por quê? A mulher foi criada para ser semelhante a Jesus. A mulher foi criada para o louvor da glória de Deus. Glória a Deus. A mulher foi criada para solucionar o problema de solidão do homem macho. Glória a Deus. A mulher foi criada para ser glória do homem macho. Glória a Deus. A mulher foi criada para auxiliar, para cooperar, diminuindo a solidão do homem e para cooperar no cuidado do jardim. Glória a Deus. A mulher foi criada como carne da carne e osso do homem. Glória a Deus. A mulher foi criada para frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar junto com o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. São essas palavras de bênçãos que tem que entrar no nosso coração. Essas palavras de bênçãos que tem que entrar no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Para que a nossa vida mude, para que nós saiamos lá fora, as pessoas vejam que você e eu, nós somos diferentes. Eu lembrei até agora um tópico eu falei que eu sou solteira, mas tive 3 relacionamentos somente bem curtos. Mas esses 3 rapazes, eles viram em mim uma pessoa diferente. Glória a Deus. Eu vi dos 3 rapazes. Eu estou chorando porque você terminei, não, eu estou chorando porque toda vez que eu lembro, que alguém lembra que eu sou imagem e semelhança de Deus, é para ser louvado. É para Deus ser louvado. E todos os 3 falaram que você é diferente. E todos os 3, por um foi o primeiro, quase não vejo, mas os 2 eu tenho relação ainda, eu tenho contato. Interessante que eles têm cuidado ainda, porque sabem que eu sou uma mulher diferente. Nós devemos ser diferentes, mas devemos ouvir todas as vezes essas frases de bênção, não de maldição na nossa vida. Glória a Deus. Todas as vezes, o marido de vocês, quem é casado, tem que ver em vocês uma mulher diferente. Porque você está vendo uma mulher qualquer, não é qualquer prostituta não é isso. Uma mulher qualquer que eu estou querendo relacionar é uma mulher
que faz a mesma coisa que todas as mulheres que não são curadas. Quando eles perceberem que vocês estão fazendo coisas que as outras mulheres que não são curadas fazem, tem que voltar ao fundamento, à fundação, à rocha. As solteiras também, as viúvas também. Porque é emocionante quando, eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo, porque nós não somos perfeitas não. Se fosse perfeito, eu já estaria no céu. Então hoje eu estou fazendo certo, porque estão me vendo diferente. Porque estão vendo a luz de Deus na nossa vida. Amém. Estão vendo que a gente está seguindo o exemplo de uma mulher da palavra de Deus, como Sara, mudando a sua forma de viver. Os princípios bíblicos servem como remédio curador. Todo princípio bíblico foi nos dado com este fim, quando observado traz cura. Como fez Sara, nela voltamos à forma anterior de Adão fêmea, para o que fora criado. A promessa de que da semente da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente só se cumpriria com a mulher restaurada. Seria da linhagem de uma mulher, da Sara. Depois que ela transformou a sua história de vida, depois que foi mudado o seu nome, Deus cumpriu a promessa. Aleluia! É só mudar, só ser curado por Deus, que Deus faz a promessa. Mas não fez ainda, espera dele, não coloque igual Sarai, alguns falam Sarai, outros falam Sarai. Colocou paredes, no momento que não era para colocar paredes, ela nem viu a fundação. Mas vamos ser transformadas como Sara, quando ela se tornou Sara, para mudar a história e sermos curados realmente e recebermos a promessa que Deus tem para a nossa vida. Nós não vivemos à espera de promessa, nós vivemos em busca do Senhor, é o contrário. Na palavra diz de Deus: buscar primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente busca ao contrário, a gente sempre vai ficar à espera, porque a gente está buscando ao contrário. Então a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. É difícil? É difícil. Para mim é difícil. É um sacrifício, mas eu busco. Eu busco. O meu trabalho é em prol do Senhor. Na minha igreja eu trabalho em prol do Senhor. Trabalho em prol do Senhor. Temos que fazer isso todos os dias. Então meu propósito no meu trabalho é direto do Senhor. Muitas vidas foram transformadas através da minha vida que eu nem sabia, soube depois de anos. Uma menina que era rebelde demais na escola. Só não foi expulsa porque na minha escola não expulsa ninguém, porque o propósito é transformar vidas. E ela mandou recado no passado, no Orkut, ela me encontrou no Orkut. A sua vida mudou a minha história. E eu quero ser igual a você. Na verdade, eu não me orgulho que ela queira ser igual a mim, não. Falei, então, busca a palavra de Deus. Quer ser igual a mim? Busca Jesus. Eu quero ser igual a você. Porque você... E eu não sabia que eu tinha mudado a história dela. Olha como que não é só aparência. A mulher de comportamento, a mulher diferente, muda a história de gente que você nem imagina. Porque eu nem na época, eu era adolescente, eu trabalhava na escola, mas eu era adolescente, eu não dava instruções para ela. Imagina agora que eu dou instruções para meninas. Imagina agora quantas vidas são transformadas. Eu era somente um exemplo, somente uma menina, que mudei a história de outra mulher agora, com filho, está com filho. E ela até entregou um presente. Falei, gente, ela tem um orgulho de mim, nem sabia disso, mas porque nós devemos ser diferentes. Ser filha de Sara. Não, acho que eu pulei aqui. Aí eu falei, né, o útero da mulher seria vingança de Deus contra Satanás. Falei, não, então pulei mesmo. Ia pular. A promessa de que a semente da mulher nasceria, o descendente esmagaria a cabeça. Isso eu li. Esse eu fui. Então, agora que vai ser da mulher.
A mulher, o útero da mulher seria a vingança de Deus contra Satanás. Por isso Sara tinha que gerar. Seu útero tinha que ser fértil. Depois dela curada, se tornando Sara, Deus agiu na promessa. Tinha que ser fértil, porque ela não era fértil. Deus agiu sobre a vida dela com 90 anos. Ah, esperei tanto. Esperei tanto. 90 anos. Então tá até uma história de testemunho que soube semana passada. A mulher esperando 13 anos pela volta do seu marido. 13 anos. Aí eu até comentei com ela, nossa, olha quantas pessoas falaram que sua mãe está esperando à toa. Esperando à toa? Oh, esperando 13 anos. 13 anos e ela está esperando, está fazendo o mesmo processo. Namoro, só vai fazer relação depois do casamento. Ah, mas já foi casada? Já foi casada, ela se divorciou, vai casar de novo. Então ela está tomando o mesmo processo, porque é o quê? Princípio. É a palavra. A palavra é importante. Mesmo sendo casado, é a palavra. Ela já foi, ele vai casar de novo. Então, devemos esperar sim. Cada um tem propósito de vida. Você com Deus, Denise tem com Deus, eu tenho meu propósito com Deus. Ninguém tem que se meter na sua vida. Ninguém tem que se meter na sua vida. Só Deus. Porque senão atrapalha a promessa de Deus em se cumprir. E ser filha de Sara é um princípio curador porque nós tornamos praticante da palavra, que é a arma da nossa batalha. Então uma das coisas que a gente tem que fazer, primeiro, conhecer a verdade. Jesus declarou, até já falei esse versículo anteriormente, conhecereis a verdade vos libertará. Para eu conhecer, eu tenho que aprender. Para eu aprender, eu tenho que alguém ensinar. Jesus declara que esta seria a missão do Espírito Santo. Era uma profecia sobre o Espírito, porque ele ainda não havia se manifestado. Isto traria libertação, logo a cura, porque ele nos ensinaria. E então conheceríamos a verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar todas as coisas. É o que eu falei anteriormente. Ninguém mestra, ninguém ensina. Esse Espírito Santo que trará a mensagem que Deus tem para dizer nas nossas vidas. Somente Ele, ninguém mais. Aí a gente vai fazer a coisa séria. Por que ele faz isso? Para conhecer quem somos, para conhecer Deus e seus propósitos, para conhecer o inimigo. Ele faz isso para a gente conhecer o que é certo e o que é errado, para vencer a síndrome de Gabriela. Quantas mulheres têm vivido prisioneiras do espírito de coitadinhas? Ai, meu Deus. Ai, estou tão triste. Estou depressiva demais. Não vou nem para a igreja hoje. Não vou nem para a igreja. É a igreja que ajuda lá, né? Deus está lá também na igreja para auxiliar, né? Mas não vou nem para a igreja, vou ficar assistindo televisão porque eu estou depressiva. Aí assisto todo mundo, né? As informações do mundo. E não imagina agora, né? Cada vez piorando a situação, as novelas falando prostituição, usando a mulher como objeto, direto. Tratando mal seus filhos, filho maltratando o pai, tudo certinho. Tudo certinho, tudo areia, que vai desabar daqui um instante. Não precisa nem ter tempestade, só um sopro cai. Então, essa síndrome de Gabriel, de coitadinha, deixa cair por terra. Ó, Deus, vou morrer assim. Deus, acabou isso, vou para a tua igreja, até pedir ajuda em oração lá, mas eu vou levantar, porque é o Senhor que me fortalece. Porque realmente na palavra de Deus diz, né, que só Ele que fortalece. Para vencer a síndrome de Judas, muitas têm vivido sem esperança, com sentimento de culpa. Fez errado, pede perdão a Deus. Entra em comunhão com o versículo, entra em comunhão e o sangue de Jesus vai purificar de todo pecado. Acabou, fez errado,
se arrepende, peça perdão a Deus e outra história, porque se Deus já te perdoou, não tem mais ninguém para te acusar de nada. Então devemos sanar isso. Para vencer a síndrome de gata borralheira, muitos têm ficado doentes em meio aos seus complexos de inferioridade, complexo em relação a tomar rendinha, a tomar magra demais, meu cabelo tô toda mal arrumada, eu posso ir lá no brechó comprar e nem bom, não penso, né? Eu tô com meu cabelo, tem que pintar de verde, de roxo. Tem gente assim, eu tenho que falar, porque eu vi uma pessoa, falei, gente, ela tá querendo extravasar alguma coisa que tá lá dentro, não tá conseguindo, aparece de bom. Pô, cabelo, uma menina na igreja, cabelo é moda, pode até ser, mas se for na área de psicóloga não, né? Não sei o quê. Você fosse psicóloga. Colocou o cabelo igual do Neymar, mas só que raspou tudo assim, a menina. Aí pintou de roxo, tudo em pé assim. E essa menina está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda, não é moda só, não. Não é moda só. Está querendo extravasar algo que está lá dentro, lá dentro. Tudo bem, tem a moda também que fica bonito, mas não é moda não. É muita coisa, muita informação. Não tem nada contra não, mas pelo que eu vi a menina assim, parece que precisa acabar a inferioridade dela, acabar tudo e Deus entrar no coração para que mude a história. Ela pode até continuar com o cabelo em cima, mas a gente vai ver algo diferente. Mas é algo para extravasar também. Para vencer doenças espirituais, emocionais, físicas diante dos acontecimentos, para vencer as mentiras de Satanás, muitas têm acreditado nas suas mentiras, que já foi falado anteriormente, para vencermos em meio aos fracassos, para vencermos a carne, isso aí é fundamental, né? Ainda mais para solteiros, é fundamental. Porque quando nós vencemos a carne, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque nós não temos que agir, satisfazer os nossos prazeres da carne, se diz na palavra. Nós não podemos satisfazer os prazeres da carne somente. A nossa relação com qualquer pessoa, sendo casado, solteiro também, tem que ser para satisfazer o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Porque nossa vida é como adoração a Deus. Então, se tudo está bem, as demais coisas serão acrescentadas. Se você casar, ter relação sexual depois do casamento, as demais coisas serão acrescentadas. Que é a promessa de Deus nas nossas vidas. Se você se sujeitar ao seu marido, sujeitar primeiramente a Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então os prazeres da carne tem que ser... É difícil. Quem é solteiro é difícil pra caramba. É muito difícil. Mas a partir do momento que a gente entende que o nosso corpo é santuário do Senhor, que a gente tem propósito pro Senhor, não. Isso não é uma vontade, não. Mas por que não? Eu tô falando o que aconteceu. Por que não? Por que não? Não tem nada a ver, isso aí é por causa da cultura do povo. Não é cultura do povo, não, é por causa de Deus. Tem compromisso com Deus. Jesus pagou um alto preço por minha vida. Eu tenho que fazer jus a Ele. Ele, não, tá bom. Respeito. Acaba no final, respeito. Não, mas por que? Eu tô falando isso, que eu tenho 32 anos. E é não. Mas até quando? Até eu casar. Aí vai ser sim. Aí vai ser sim. Mas é difícil para quem é solteiro. É difícil para quem é viúvo. Mais difícil ainda. Porque já experimentou. Para quem é viúvo já experimentou, é mais difícil. Não é? Mas é não. Quem quer seguir,
os princípios bíblicos como Sara? Não. Então devemos satisfazer os prazeres de Deus, não os prazeres da carne. E também nosso coração fica frustrado, né? Vai com um, vai com outro, vai com outro. O coração vai dividir os pedacinhos. Daqui a pouco você vai entregar o seu coração para a pessoa certa. Não tem papel não, né, para rasgar, né? Vai ser um pedacinho de papel. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Pode rasgar, sim? Esse aqui é o coração está inteiro aqui. Ai, eu dou... Gente, vocês são homens. Ai, foi com ele. Foi com ele. Fui com ele. Com ele. Fui com ele. Ah, encontrei a pessoa certa. Toda quebrada, toda machucada. Aí a pessoa certa, que é a certa, vê você toda machucada, você não curada. Aí você perde essa pessoa por estar, ou não perde não, mas aí a sua vida fica, não é a mesma coisa. O coração está em pedaços. Mas só Jesus pode curar. Mas a sua vida, para que você já sabe dos princípios? Tem que voltar aos princípios, vai fazer isso com o seu coração. Eu não quero fazer comigo. Não tive decepção nenhuma amorosa, graças a Deus. Porque eu não passei por isso. Não tive nada. Teve até uma pessoa que até falou: eu tenho um amigo igual a você, procurou os estudos para afastar, assim, porque não conseguiu um namorado. Eu falei, mas eu não fiz isso, eu não estudei para disso não. Porque as pessoas pensam, não vai lá, vamos lá fazer estudo. Não, eu não estudei para disso não, eu estudei pelo contrário. Todos os estudos que eu fiz, o primeiro não, o primeiro foi porque eu já tinha um emprego que era garantido, mas o segundo foi por causa do Senhor. Eu sou fonoaudióloga. E eu fiz para o Senhor, porque eu disse que eu ia abençoar o Senhor na obra dele, através da voz, no canto também. E eu dou palestra na igreja, eu abençoo vidas. Se fosse para o namorado, foi eu meu noivo com Jesus Cristo. Porque as pessoas pensam, né? Por que você está solteira? Isso é normal? É normal ser solteira? É normal ser solteira. Então, nós devemos ter esse cuidado, não quebrar nosso coração todo ele todo quebrado. Ele tem que estar curado para não quebrar. E quem está quebrado, curar para não quebrar de novo. Porque Deus quer você bela. Deus quer você restaurado, sadia, para viver as obras dele. E para as demais coisas serem acrescentadas na sua vida. Glória a Deus. Para quebrar todas as cadeias que prendem a mulher ao passado. Quebrar todas as cadeias. O que foi falado, né? Só o sangue de Jesus para quebrar, restaurar e não se tornar um coração doente. A verdade a respeito de Deus e da sua palavra com seus princípios é o que nos liberta, traz cura, nos conduz ao triunfo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia! Deus purifica de todo pecado. Jesus purifica de todo pecado. Se alguém pecar, não é querer, hoje eu peço perdão, amanhã eu peco de novo. Não brinque com Deus. Se arrependa e não queira pecar de novo. Pecado é um tipo de doença. Uma doença física pode até nos levar à morte física, depois de nos ter tirado a força. Não, uma doença física pode até nos levar à morte física, depois de nos ter tirado a força, a alegria, a saúde, mas ela não vai além do mundo físico. Então, afeta o corpo, mas a doença espiritual, que é o pecado, ele sim pode levar até a morte eterna. Então por isso que a gente não pode brincar com o pecado.
A gente brinca com Deus, não, a gente brinca com o pecado. Peca aqui, se arrepende lá. Peca aqui, se arrepende lá. A gente tem que parar de brincar com o pecado. Ah, vou usar mais um pouquinho. Porque é como se fosse um vício o pecado. É um vício. Você não consegue abrir mão do pecado, você está viciado. Pecado é tudo que não agrada a Deus. Então, se você não consegue abrir mão do erro, do que não agrada a Deus, é vício. Então, tenha cuidado disso. Porque vício não é só drogado, não. Quem usa droga, não. Vício é aquilo que a gente não consegue abrir mão dele. A gente não consegue se libertar. E na palavra de Deus diz que nós somos livres. Se a gente não consegue se libertar dessas coisas, é pecado. Porque nós somos livres.